Fala pessoal, após uma bela conversa, na qual discutimos o que é física, para que ela serve, qual sua relação com outras ciências e o método científico, hoje iremos introduzir alguns conceitos e relações matemáticas que serão úteis durante todo o nosso curso de Física 1. Construiremos nossas bases com relação às ordens de grandeza e algarismos significativos, assim como outros pontos do nosso interesse no contexto de um primeiro curso de Física em nível de graduação. Vamos lá! Então é isso aí, pessoal. Para começar a falar de ordens de grandeza, eu vou contar uma historinha para vocês. Reza a lenda que um astrônomo inglês chamado Arthur Eddington iniciou uma de suas aulas em certa ocasião dizendo a seguinte frase: acredito que o número total de elétrons no universo, que é igual ao número de prótons, é dado por... e apresentou este númerozinho aqui, ó, 15, 747, 724, 136, eu não vou nem terminar de ler. Um número absurdamente grande. Na opinião dele, este número representaria uma constante fundamental, dedutível, teoricamente. É claro que as ideias numerológicas de Eddington não encontraram aceitação suficiente no meio acadêmico. Mas esse número, ficou conhecido como número de Eddington, serve de exemplo para a gente ilustrar o fato de que a física frequentemente tem de lidar com números muito grandes, que é esse caso, ou números muito pequenos, uma vez que ela abrange fenômenos que vão desde a escala atômica até a escala do próprio universo. Assim, é conveniente a gente usar uma notação para poder substituir esses números que são esquisitos, esses números muito grandes ou muito pequenos, né? No caso do número de Eddington, ele pode ser escrito como 136 vezes 2 elevado a 256. Evidentemente, esta forma de escrever o número de Eddington representa uma vantagem gigantesca em relação a escrever todos os algarismos deste número. Convém lembrar, então, nesse momento, algumas das regras simples de potenciação que a gente usa para poder trabalhar com números nesta forma. A primeira destas regras que a gente pode falar é a regra de produtos de potência de mesma base. Por exemplo, A elevado a P vezes A elevado a Q, eu posso escrever isso como A elevado a P mais Q. Eu repito a base e somo os expoentes. Também nós temos o seguinte, que A elevado a menos P é igual a 1 sobre A elevado a P. E também cabe lembrar a regra de potência. A elevado a P elevado a Q é igual a A elevado a P vezes Q. Usualmente, a gente trabalha com potência 10. Por exemplo, nós temos a velocidade da luz no vácuo, costumamos representar pela letra C, vale aproximadamente 300.000 km por segundo. Ou, se você preferir, 3 vezes 10 elevado a 5 km por segundo. Ainda podemos observar que 1 km é igual a 10 a 3 metros, que é igual a 10 a 3 vezes 1 metro é igual a 10 a 2 centímetro. Então, 1 km pode ser escrito como 10 a 3 vezes 10 a 2, usando a regrinha número 1, repete-se a base, 10, soma-se os expoentes, 3 mais 2, 5. Então, aqui nós temos que 1 km é igual a 10 a 5 centímetros. E deste modo, a velocidade da luz no vácuo
pode ser escrita como 3 vezes 10 a 5 quilômetros, só que 1 quilômetro é 10 a 5 centímetros por segundo, ou seja, C é igual a 3 vezes 10 a 10 centímetros por segundo. Um outro exemplo seria o próprio número de Eddington, que a gente acabou de ver. Nesta notação, o número de Eddington ficaria aproximadamente 1,6 vezes 10 elevado a... Vamos contar aqui, ó. Para a gente contar quantos algarismos existem aqui, veremos que dá 79. Esse tipo de notação, na qual a gente tem um número vezes uma potência de 10, recebe um nome especial. Chama-se notação científica. Um número qualquer escrito em notação científica, ele sempre será da forma g multiplicado por uma potência de 10. 10 elevado a m, por exemplo. Tá? Na qual esse g sempre é maior ou igual a 1 e menor do que 10. E m é um número inteiro. Ok? No caso aqui do nosso número de Eddington, o g vale 1,6 e o m vale 79. No caso da velocidade da luz, o g vale 3 e o m vale 10, se a velocidade da luz estiver expressa em centímetro por segundo. Caso a velocidade da luz esteja expressa em quilômetro por segundo, o g continua valendo 3 e o m vale 5. Tá? Então, é sempre desta forma, g vezes 10 elevado a m. Cabe, neste momento, falarmos de uma coisa chamada ordem de grandeza, ou simplesmente OG. A ordem de grandeza é a potência de 10 mais próxima do número. Quer dizer, dado um determinado número, a sua ordem de grandeza é a potência de 10 que está mais próxima dele. Observe, se eu escrevo um número qualquer, digamos, o número de Eddington, 1,6 vezes 10 a 79, e pergunto, qual a ordem de grandeza deste número de Eddington? Posso dizer para você que a ordem de grandeza é de 10 elevado a 79. Da mesma forma, se eu tenho um outro número escrito em notação científica, por exemplo, 2,7 vezes 10 elevado a menos 8. A ordem de grandeza é de 10 elevado a menos 8. E assim por diante. Agora, o seguinte, se eu tiver um número, por exemplo, 5,7 vezes 10 elevado a, digamos, 15, a ordem de grandeza será 10 elevado a... Você provavelmente vai responder 15, mas eu vou te falar que não é 15. Este aqui vale 16. Aí você pergunta, ué, por quê? Qual é a diferença? Bem, vamos olhar aqui, ó, como é a notação científica. G vezes 10 elevado a m, tá? Então, ó, nós temos aqui o seguinte. Eu estou perguntando qual é a potência de 10 mais próxima deste número, certo? Ora, este cara aqui é um número que está entre 10 a 0, que é 1, e 10 a 1, que é 10. Observe, ele é o G. G sempre está
entre 1 e 10. Então, G sempre estará entre 10 a 0 e 10 a 1, correto? Assim, a gente pode fazer a seguinte análise. 5,7 está mais próximo de 1 ou de 10? Ora, 5,7 para 1 dá 4,7, enquanto que para 10 dá 4,3, correto? Isso quer dizer que o 5,7 está mais próximo do 10, ele está em algum lugar por aqui. Aqui seria o meio, e desse lado seria mais próximo de 1, mas o 5,7 está em algum lugar aqui, ó, mais próximo do 10. Desta maneira, eu digo que esse n ele é aproximadamente igual a 10 elevado a 1, que é o 5,7, vezes 10 elevado a 15, que já estava ali. Desta forma, a ordem de grandeza é igual a 10 elevado a 1 mais 15, 16. Quer dizer que a ordem de grandeza do 5,7 vezes 10 a 15 é 10 a 16 e não 10 a 15. Então, repara, a regra que nós estamos querendo introduzir é a seguinte: dado um número escrito em notação científica na forma G vezes 10 a m, a sua ordem de grandeza, a ordem de grandeza deste número, pode assumir basicamente dois valores. Ou vale a própria potência de 10, 10 a m, ou vale 10 elevado a m mais 1. Valerá 10 a m nos casos em que o G for menor do que um certo valor, e valerá 10 elevado a m mais 1 nos casos em que o G for maior do que este valor. Tá? A gente pode deduzir o seguinte: esse valor nada mais é do que esta referência aqui central, né? Seria 10 elevado a alguma coisa. Mas que coisa é esta? Ora, é justamente o meio entre 10 a 0 e 10 a 1. Esse cara aqui é o 10 elevado a meio, ou seja, raiz de 10, que vale aproximadamente 3,16. Assim, a nossa ordem de grandeza é escrita como 10 elevado a m nos casos em que o G é menor do que raiz de 10, e é escrita como 10 elevado a m mais 1 nos casos em que G for maior do que a raiz de 10. Então, dado um número em notação científica, G vezes 10 a m, a ordem de grandeza deste número é igual à própria potência de 10 se o G for menor que raiz de 10. Caso o G seja maior do que a raiz de 10, somamos 1 na potência de 10. Tranquilo, pessoal? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre algarismos significativos, ok? Imagine que você está viajando para Algalândia, feliz e contente lá no seu carro, no ônibus, até que em determinado momento surge uma placa indicando a distância até a sua cidade. Algalândia a 65,713268 quilômetros. Olha só, mesmo sem levar em conta problemas que possam vir da precisão da medida, é claro e evidente que não faz sentido a gente definir
a distância entre uma cidade e outra cidade, ou entre a sua localização na estrada até a cidade mais próxima, com uma precisão de 1 milímetro. Repara, essa precisão aqui, ó, tem 1 quilômetro. Se eu andar com a vírgula 3 casas para frente, aí eu tenho aqui metros. E o meu último algarismo vai estar na primeira, segunda, terceira casa decimal no metro, ou seja, 10 a menos 3 do metro. 1 milímetro. Então eu defini uma precisão de 1 milímetro para colocar em uma placa de distância até a cidade mais próxima. Da mesma forma, se eu perguntar para você qual o seu peso, você jamais vai me responder que o seu peso é algo do tipo 82,541362 kg, correto? Você não vai usar 6 casas decimais para definir o seu peso. Seria então aqui, ó, grama e aqui, ó, miligramas, né? Vai ter precisão de 1 miligrama. Não faz nem sentido. Você comeu um grãozinho de arroz, já era, mudou o seu peso, né? Então, embora o absurdo seja evidente nesses exemplos que eu dei, é um erro bastante comum, principalmente entre principiantes, na manipulação de dados numéricos, preservar uma quantidade muito grande de algarismos. Além de sobrecarregar de maneira inútil as operações, isso acaba acarretando perda de tempo e levando também a resultados absurdos, como estes aí que a gente citou, tá? Então, o excesso de algarismos é algo a ser evitado. E o que nós devemos fazer sempre é considerar a quantidade correta de algarismos significativos para o nosso problema. Imagina, por exemplo, em que nós temos uma tarefa e esta tarefa é medir, digamos, o comprimento de uma mesa. A régua que nos foi fornecida é uma régua graduada em metros e só tem precisão até o 10º de 1 metro, 10 centímetros. Digamos que o resultado deste comprimento, então, tenha sido o seguinte: 2,1 metro. Toda medida é feita com uma certa margem de precisão. E o resultado só deve ser indicado até o último algarismo significativo. No nosso aqui, o último algarismo é esse 1, ou seja, 10º de metro. Se o resultado do comprimento desta mesa foi 2,1, o que nós devemos subentender é que a precisão desta medida é de mais ou menos 0,1 dividido por 2, ou seja, 0,05 metros. A precisão sempre corresponde à metade da menor graduação que eu meço, a metade da menor leitura possível de ser feita com aquele equipamento. Assim, se o comprimento da mesa naquele equipamento com aquela régua acusou 2,1, a única coisa que eu posso garantir é que o comprimento da mesa encontra-se entre 2,05 metros e 2,15 metros. É isto que eu subentendo do resultado da medida L igual a 2,1 metro, já que a precisão é de 0,05, ok? Da mesma forma, se o comprimento de uma outra mesa fosse realizado com um equipamento melhor e me acusasse, por exemplo, 2,10 metros, isso aqui corresponde a uma precisão de 0,005. É uma medida bem mais precisa. E isto iria significar que o comprimento real desta mesa estaria
entre os valores 2,095 metros e 2,105 metros. Ou seja, é uma margem muito mais estreita para o valor verdadeiro da minha medida. Aqui, no primeiro exemplo, eu estou trabalhando com 2 algarismos significativos, enquanto neste segundo exemplo eu trabalho com 3 algarismos significativos. O último algarismo sempre é o algarismo duvidoso. Ele é o que carrega a imprecisão na medida. Eu não tenho certeza deste último algarismo, ok? Uma coisa importante a observarmos é o seguinte: repare que 0,001 é um número que tem apenas um algarismo significativo, enquanto que 0,100 possui 3 algarismos significativos. Algarismo significativo é todo algarismo que ocorre após o primeiro algarismo diferente de zero. Em outras palavras, zero à esquerda não são significativos. Quando você começa a leitura do número, se o primeiro for zero, ele não é significativo. Aqui não é significativo, aqui não é significativo. E opa, aqui apareceu um que é diferente de zero. Então, este é significativo e todos os outros para frente também o são. No segundo caso, o primeiro algarismo é zero, não é significativo. O segundo algarismo é 1, diferente de zero. Então, ele já é um algarismo significativo, assim como todos os outros também são significativos. Ou seja, zeros à esquerda não são significativos, ok? Todo o resto é significativo. Uma outra coisa importante a observarmos é a questão das operações com mais de uma precisão. Então, nessas situações onde temos operações com precisões diversas, não tem sentido mantermos mais algarismos significativos do que as do número conhecido com menor precisão. Por exemplo, vamos medir a área de uma sala, estimar a área de uma sala. Se o comprimento desta sala é dado 5,00 metros e a sua largura, ao mesmo tempo, foi estimada em 4,2 metros, observe que a precisão do comprimento é maior do que a precisão da largura. Assim, a precisão em sua largura será determinante para a área. A área, que é igual ao comprimento vezes a largura, será escrita como 5,00 metros vezes 4,2 metros, e o resultado disto será de 21,0 metro quadrado. Observe que não preservamos a precisão de centésimos de metro. Trabalhamos apenas com a precisão de décimos de metro, que é a nossa menor precisão entre as medidas fornecidas, ok? Escrever aqui 21,00 metros seria um erro, já que eu estaria assumindo que a minha área teria uma precisão de centésimos, quando uma das medidas tinha a precisão apenas de décimo, estragando totalmente a nossa estimativa, ok? Então hoje a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente vai resolver alguns exercícios que vão servir tanto para sedimentar o conteúdo que a gente viu até agora, quanto para tratarmos de outros detalhes que porventura não tenham sido abordados nessa apresentação. Então, até a próxima!